Bom dia, os amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, ao novo dia que Deus nos concede, ao novo dia que Deus nos dá. Por causa disso, nos alegramos e regozijamos na sua presença, em nome de Jesus, amém? Eu venho hoje com mais um texto de meditação na palavra de Deus, e esse texto ele faz uma pergunta: será que Deus é culpado? Então quero ler esse texto para que nós venhamos meditar naquilo que tem acontecido entre nós e que nós possamos, a partir dessa meditação, estar dando a nós mesmos a oportunidade de estar melhorando, em relação à obra, a obra de Deus, amém? Então leiamos então esse texto. Aleluia, glórias a Deus. Antes de ler, eu quero também dar a paz do Senhor aos amados irmãos e também aos amados amigos da live. Que Deus esteja abençoando o dia de cada irmão, o dia de cada irmã, e que tenhamos um dia aí cheio da presença do Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos ao texto. Será que Deus é culpado? Finalmente, a verdade é dita na TV americana. A filha de Billy Graham estava sendo entrevistada no Yearly Show e Jane, a filha de Billy Graham, aleluia, foi perguntada por Clayson. Perguntou a ela: como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Anne Graham deu uma resposta profunda e sábia. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos temos dito para Deus não interferir nas nossas escolas, sair dos nossos governos e sair das nossas vidas. Sendo um cavaleiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva conosco? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques dos terroristas, tiroteio nas escolas e etc., eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinado, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém. Logo depois, Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque as suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderiam prejudicar a sua autoestima. O filho dele suicidou-se. E nós dissemos: um perito nesse assunto deve saber muito bem o que está falando. E então nós concordamos com ele. Depois, alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar nossos filhos quando eles se comportassem mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia disciplinar o aluno
os alunos, a direção também. Então, nós olhamos aí, há uma diferença entre disciplinar e tocar. Aí, alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, e elas assim, se elas assim o quisessem. E nós aceitamos sem o menos questionar. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos, está bem. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas, e dissemos que isto é uma coisa boa e uma apreciação natural do corpo feminino. E nós dissemos, está bem, isto é democracia, e eles têm o direito de ter liberdade de se expressar e fazer isso. Depois, uma outra pessoa levou isso a um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além, colocando à disposição da internet. Agora, estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o que é certo ou errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas, os seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos só aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele: querida criança, não me deixam entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia ou do que a sua religião, que você diz que segue, ensina. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Como podemos enviar centenas de piadas pelo e-mail e elas se espalham como fogo, mas quando tentamos enviar algum e-mail falando de Deus, as pessoas têm medo de compartilhar e reenviá-los a outras pessoas. É triste ver como um material imoral, obsceno e vulgar corre livremente na internet, mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprimida rapidamente na escola e no trabalho e em qualquer lugar. Você mesmo pode não querer reenviar esta mensagem a muitos da sua lista de endereços porque você não tem certeza a respeito de como receberão ou do que pensarão a respeito por lhes ter enviado. Não é verdade? Gozado é que nós preocupamos mais com o que os outros pensam a nosso respeito do que com o que Deus pensa. Garanto que Ele enxerga tudo em nosso coração. Está torcendo para que você, no seu livre-arbítrio, venha estar fazendo a sua vontade, sem fazer juízo de valores,
religiosa, apenas reflitamos no que Deus tem para cada um de nós. Então, amados irmãos, é uma leitura e um texto muito sério do que nós temos acontecido, do que tem acontecido conosco, né, nos dias atuais. Eu venho nesta manhã trazer esse texto para a reflexão de todos nós, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar nos enquadrando naquilo que realmente Deus deixou para nós, que venhamos observar as suas leis, os seus mandamentos, que venhamos andar da maneira graciosa que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, andou no nosso meio. Ele fazia o bem e não reparava a quem. Nós precisamos entender que Deus, através dos seus mandamentos, e quando nós olhamos para o primeiro e o segundo mandamento, ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, no primeiro mandamento. No segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. E se nós olhássemos para esses dois mandamentos, só nesses dois mandamentos nós seríamos reprovados. Porque há um ditado aí popular, fala: farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que Deus ensina, não é assim que Deus, através da sua palavra, através do seu ministério terreno, Ele deixou para nós. Ele quer que venhamos fazer toda a diferença nessa terra. Eu tenho um texto aqui que quero trazer para os amados irmãos, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele fala sobre o início da igreja, das primeiras conversões. Aqui, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 37, ele diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito aos vossos filhos e todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, e os que foram de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, aleluia, glórias a Deus, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, amados irmãos, hoje Deus quer acrescentar na tua vida, hoje Deus quer acrescentar na vida dos seus. Eu venho em nome de Jesus Cristo estar trazendo esse texto para que venhamos estar sendo operosos na obra do Senhor, porque a operação de Deus nas nossas vidas, ela vai mudar esse mundo, ela vai mudar o jeito de nós pensarmos. Nós precisamos
primeiramente nos devotar a Deus, nos entregar a Deus, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, voltar para Deus e deixar Deus entrar nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas escolas, onde quer que seja, que Deus venha ter liberdade de estar agindo no nosso meio. Nós precisamos entender, em nome de Jesus Cristo, que há uma grande necessidade nossa da presença de Deus. Nós precisamos entender. Eu já trago aí algumas palavras a respeito disso, né? Que quando eu estava numa igreja aí, a igreja de Nova Vida, eu tinha algumas coisas a fazer naquela igreja. Eu fazia a limpeza da igreja, varria, deixava tudo limpinho, colocava as cadeiras no lugar. Eu tinha a função de tirar a sujeira, o lixo do banheiro, deixar toda limpinha a igreja. Eu gostava de fazer isso. E a Bíblia fala que é o dom de serviço. Mas também recepcionava as pessoas quando entravam no templo. E eu gostava também de fazer isso. Então, a todo momento eu estava servindo, a todo momento eu estava ali me ocupando de alguma forma. E havia uma grande preocupação no meu coração dessas coisas estarem sendo bem feitas. Mas a Bíblia diz que como nós vamos ao templo, à casa do Senhor, e quando nós temos uma vida com Deus, a nossa preocupação, ela não tem que ser nos afazeres, e sim em buscar a presença inefável de Deus. O dom de serviço é muito bom, é muito bacana, mas nós temos que deixar um tempo para nós adorarmos a Deus, deixar um tempo para nós estarmos tendo intimidade com Deus, comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, ela faz toda a diferença. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o tabernáculo do Senhor. E quando nós somos o templo do Espírito Santo, o tabernáculo do Senhor, há uma grande diferença. A diferença é que eu e Deus, nós somos um. Por causa de quê, pastor Carlos? Porque Ele está dentro de mim. Conforme diz a sua palavra, Deus, Ele não habita mais em templos feitos por mãos, mas Ele habita naquilo que Ele fez. Foi Ele quem me fez. Ele me formou do pó da terra. E o desejo dele é habitar dentro de mim através do Espírito Santo. E quando ele habita dentro de mim através do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele dá o caminho, direção para que nós venhamos seguir a Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos entender isso. E aquele caminho tortuoso que um homem toma, se ele estiver com o Espírito Santo ele vai falar contigo: olha, é caminho de morte. Você deve retroceder desse caminho. Você deve voltar e entrar no caminho certo. Então, em nome de Jesus, que venhamos ser espelhos, que venhamos ser modelo para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Então, deixo essas palavras, eu deixo esse texto aí para os amados irmãos estarem refletindo. Que Deus esteja abençoando a cada irmão, que Deus esteja abençoando o seu dia, a sua manhã, em nome de Jesus Cristo. Entrou com a gente aí na live aí, que está assistindo, Eliseu Teles, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, que Deus esteja operando, né, de uma maneira sobrenatural na sua vida e na vida dos seus. Também o nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja abençoando o nosso irmão Heleno, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, que Deus esteja protegendo a todos. Amém? Quero orar
pelos amados irmãos que têm nos acompanhado. Quero orar também por todos aqueles que verdadeiramente têm sentido sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de vida, Senhor Deus, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Assim, ó Deus, nós abençoamos, ó Pai, a vida, Senhor, de cada irmão, a vida de cada irmã, que tem sentido sensíveis, ó Pai, a voz do Teu Espírito Santo. Opera, Senhor Deus, com Teu amor sobrenatural, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com as dádivas, Pai, salvíficas, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, louvar e engrandecer o Teu nome. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que têm ocupado os leitos, ó Pai, dos hospitais, ó Pai, clamando, ó Pai, que o Senhor venha sarar, curar, transformar, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aqueles, ó Pai, que necessita, Senhor, de uma cura, Pai, que tem sendo exclamado ao Senhor nessa manhã, Pai. Que eles sejam alvos, ó Pai, do Teu milagre, ó Pai, da Tua beneficência, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, venha suprir, Senhor Deus, as necessidades, Senhor Deus, do pão, Senhor Deus, daquela família, Senhor Deus, que necessita, Senhor Deus, da Tua ajuda, Pai, nessa manhã. Assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperançosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz. Deus abençoe a todos. Tenha um dia grandioso na presença desse maravilhoso Deus de Israel. Fique na paz.